Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes, e esse é mais um vídeo da série Os 50 Dias entre a Páscoa e o Pentecoste. Nós estamos no vídeo de número 14, completando a segunda semana, Pedro sobre Jesus. Atos dos Apóstolos 2:22. Nós já fizemos alguns vídeos sobre Atos 2, assista os últimos vídeos, e nós estamos agora em quando Pedro vai falar sobre Jesus. Leia comigo. Israelitas, preste atenção, ele está falando para os israelitas, escutai essas palavras. Pedro ainda insiste que eles deveriam prestar atenção no que ele estava falando. Escutai essas palavras, ele não seguiu falando, ele disse, gente, preste atenção no que eu estou falando. Todos me escutem e preste atenção. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou em vós, como vós mesmo bem sabeis. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que Jesus tinha feito entre eles, sabia que Jesus tinha falado entre eles. Eles não tinham como tentar argumentar contra isso, porque os milagres de Deus que tinham sido feitos por meio de Jesus eram incomparáveis na história de Israel. Nem Davi, nem Moisés, homem nenhum na história fez entre eles o que Jesus fez. Homem nenhum na história de Israel falou o que Jesus falou. E eles não conseguiam suportar as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus faziam coceira em seus ouvidos, pois Jesus pregava a salvação, o arrependimento, e eles se achavam os dignos de Deus. E quando com as palavras de Jesus eles perceberam que dignos eles não eram, porque os seus erros os acusavam diante de Deus. Nós voltamos a ler, versículo 23. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Eles achavam que era por sua muita astúcia, eles achavam que era por sua coragem, eles achavam que era por sua sabedoria, seu entendimento. Eles achavam, nós fomos bons o bastante para pegar Jesus, para colocar Jesus numa cruz. Nós matamos Jesus porque nós fomos bons, porque nós fomos, como diz hoje, eu sou o cara, eu fiz, eu faço. Muita gente no mundo faz isso. Muita gente hoje no mundo, ele se acha o grandão, porque ele machuca, porque ele fere, porque ele xinga, porque ele fala o que tem que falar, porque eu falo mesmo. Aquele que faz muitas coisas erradas e não está nem aí com as consequências. E eles estavam nesse nível. Jesus foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, misericórdia, o assassinaram pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, que era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. Pedro instiga os judeus a dar atenção ao que ele ia falar. E eu vou falar de novo o que eu falei no vídeo anterior. Não discuta sobre a palavra de Deus com as pessoas. Não bata a boca sobre a palavra de Deus. Não entre em discussões infinitas e inúteis que não vão levar nem a pessoa a lugar algum e nem você. Sempre quando possível, e você for falar sobre a palavra de Deus e ver que a outra pessoa está instável, para e diga para a pessoa, eu posso falar? Pode prestar atenção no que eu vou dizer? Posso usar as palavras que eu tenho que usar, o raciocínio, a minha ideia? Posso explicar com minhas palavras, sem que haja discussão? Eu vou falar o que eu tenho que falar.
Como Pedro recebeu de Deus, o Espírito Santo estava o guiando o que ele tinha que falar. E se eles ficassem rompendo a fala dele toda hora, ele ia acabar perdendo o fio da meada. E ele disse: a palavra está comigo e eu vou pregar. Todos eles viram Deus aprovando Jesus. Todos eles. Eles não tinham como dizer que não tinham visto. Todos eles viram os milagres, os feitos, os sinais. Ele foi entregue na cruz por propósito de Deus. Era o propósito de Deus. Toda vez que um animal era sacrificado, era uma representação do que Jesus faria. Jesus foi o nosso Cordeiro Santo de Deus, que veio para purificar os nossos pecados. Ele se entregou por si próprio, não pelas astúcias dele, mas o assassinaram na cruz. Jesus se entregou na cruz por nós. Jesus, a Bíblia fala que é maldito o homem que morrer no madeiro. A pior maldição que existe para o judeu. E Deus, não foi o homem, foi Deus que determinou. Maldito é o homem que morrer no madeiro. E Jesus morreu, se tornou a maior maldição na terra, sendo santo e não tendo pecado, porque ele levou na cruz todos os nossos pecados, toda a nossa impureza, toda a nossa impiedade, toda a maldade do nosso coração ele levou na cruz, para que através dele nós pudéssemos ser santos. Ele ressuscitou, rompeu com os laços da morte. Você pensa nisso. A morte, até aquele momento, exceto algumas exceções de Deus, que foram Elias, que foi arrebatado, e Enoque. Elias, Moisés morreu e ressuscitou. Elias e Moisés serão, no meu entendimento, as duas testemunhas lá no milênio. Não, no milênio, lá na tribulação, dos 7 anos. Eles serão a testemunha que serão mortas e vão ressuscitar. Enoque, Deus tomou para si, para que ele não visse a morte de tanto que ele andou com Deus. Mas a morte levou, tirando 3, levou todos os homens que existiram até Jesus. Toda a humanidade. Todo que pecou tinha uma carta registrada pelo inimigo, pelo diabo, dizendo assim, ó, a morte para essa pessoa. A morte, todo que pecava, todo homem que pecava, o diabo dizia assim, ó, tá aqui, ó. Eu e a morte nós carimbamos. A pessoa até morria. Só que pela purificação de Deus, pela justiça de Deus, alguns iam ser salvos, mas não deixavam de morrer. E aí, Jesus veio, morreu na cruz, mas Jesus não tinha pecado. E ele deu quem mais moderno aqui, deu um bug no sistema. Chegou no marco 0 da morte, em que a morte, ela só poderia matar, só poderia morrer aquele que pecasse. Todos que pecaram morreram. Ah, mas tem gente que morreu com 90 e poucos anos, com 100 e poucos anos, com 900 anos. Morreram. Matusalém, 900 e poucos, morreu. Bebezinho, mas bebezinho não tinha pecado, mas ele era fruto do pecado de sua mãe e de seu pai. Morreu. Porque já havia sido. Já tinha um preço para pagar do pecado. Jesus nasceu sem o pecado.
Jesus viveu sem o pecado. E a morte não conseguia o matar, que ele entregou o seu espírito. Quando ele entregou o seu espírito e morreu, ele arrancou o laço do inimigo, arrancou os laços da morte, rompeu com toda a autoridade que a morte tinha. E aí, rompendo os laços da morte, a morte precisava que ele pecasse, e ele não pecou. Morreu sem pecado, rompeu com o reino da morte. Morreu para nos dar a sua vida, no lugar da nossa morte. Essa morte era nossa, era minha, era sua. Essa mensagem é profunda, essa mensagem precisa ser dita. Jesus morreu por nós, por mim e por você. Mesmo que nós venhamos nos sentir indignos dessa morte, mas ele morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida nele. E a morte vai ter mais uma derrota. Há mais uma derrota na morte. Mais uma, ela já perdeu. O Senhor Jesus tem as chaves do inferno e da morte. E tem mais uma morte que está esperando, mais uma vitória por cima da morte. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai pegar todos os santos que morreram antes de Cristo, depois de Cristo, todos os salvos, e vai dar a eles um corpo glorificado, assim como o de Jesus, que passa por uma porta, que comem, tem o corpo glorificado. E nesse momento em que esses têm o corpo glorificado e sobem aos céus, a igreja que estará viva nesse momento, a igreja salva, não esqueça disso, não toda a igreja. Então aquele que está consagrado, aquele que entregou a sua vida e vive fielmente ao Senhor, vai ressuscitar, vai subir aos céus com um corpo glorificado, sem ver a morte. Todos aqueles que o diabo e a morte deram risada e a pessoa morreu, e ele disse: chegou o fim dele. O Senhor vai o glorificar e vai transformar o seu corpo e vai arrebatar aos céus. Também aqueles que estão vivos não verão a morte, e será mais uma vitória de Cristo sobre a morte, e será arrebatado. Todos que ficarem aqui por 7 anos vai ser um período muito difícil para a humanidade, e depois virá o milênio. Já estamos chegando em escatologia, então, mas o princípio é: entregue sua vida para Jesus. Ele morreu por mim e ele morreu por você. Se você quer que alguém seja salvo, mostre esse vídeo. Jesus morreu na cruz para nos dar vida, nos dar salvação. Amém? 50 dias nós estamos de jejum, não, eu vou fazer jejum nesse período. Não vou falar porque até o Novo Testamento, Jesus em Mateus 6 recomenda que façamos jejum sem mostrar para as pessoas, ficar nos lamentando: eu estou de jejum, não. Mas estarei fazendo jejum, mas nós estamos em consagração nesses dias, buscando a Deus por um avivamento para o Brasil. Nós estamos nesses dias clamando para que, além do avivamento para a igreja do Brasil, a igreja venha ser uma igreja santa que abandone o pecado e sirva a Deus de todo o coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. Seja santo, seja verdadeiro. Adore a Deus em espírito e em verdade. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. E busque um avivamento, busque o Espírito Santo. E busque se entregar ao Senhor Jesus Cristo totalmente. Em nome de Jesus.